Olá, galerinha, boa tarde. Aqui é a Proaline. Nós vamos iniciar mais uma aula. Hoje a nossa aula é de português. Nós vamos falar um pouquinho sobre conjunções, tá? Conjunções de oposição e conjunções de adição. Nossas páginas de estudo é da página 32 a 35, tá bom? Eu vou ler o conteúdo com vocês e logo em seguida nós vamos bater um papinho, tá? Então vamos lá, página 32. Releia essas frases que estão numeradas. 1. Respeitar o velho é preservar nossa memória. Aceitar o futuro e reconhecer o passado. 2. Mas parece que o que vale hoje é o presente. Então, nós temos duas palavrinhas, duas frases aí numeradas, que são a 1 e a 2. Na frase 1, a ideia é que o respeito do idoso é algo positivo ou negativo. Então, vocês vão lá, vão dar uma lidinha nessa frase e vão colocar na caixinha se ela é positiva ou negativa, tá bom? B. A ideia presente na frase 2 revela uma oposição em relação à frase 1. Que palavra deixa evidente essa contradição? Então, nós conseguimos identificar que na frase 2 está escrito assim: mas parece que o que vale hoje é o presente. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que achar essa frase, tá? E marcar um xizinho que deixa evidente que isso é uma contradição, tá? Então, tem lá, mas, parece, vale, hoje. Achou a correta? Marca um xizinho, tá? C. Escolha uma das palavras do quadro para substituir mas e reescreva as frases. Então, nessa caixinha nós temos e, contudo, pois e portanto. Então, vocês vão escolher uma delas e vão reescrever a frase novamente, beleza? Vamos lá. 2. Releia este outro trecho. Ofende-se quem é chamado de coroa, mas a mesma pessoa pode se sentir orgulhosa quando o adjetivo escolhido é animal. Agora, vocês vão lá e vão responder a seguinte questão. Que ideia a palavra mas expressa na oração? Porque o que vocês acham que mas significa dentro desse trechinho aí, tá bom? Então, vocês vão responder. Agora, vamos lá nessa caixinha amarela. Palavras que estabelecem sentido em frases ou orações são chamadas de conjunções, quando há uma expressão, duas ou mais palavras. Com essa mesma função, chama-se locução conjuntiva. A palavra mas é uma conjunção estabelecida de sentido de oposição entre as ideias do texto. Então, a palavra mas, ela dá oposição no texto, tá? Ela coloca um trechinho, mas outro trechinho. Então, ela sempre dá oposição no sentido do texto, tá bom? Agora, nós vamos dar continuidade na página 33. Então, vamos lá. 3. Escreva as ideias presentes na frase e circule a conjunção ou locução conjuntiva conforme o modelo. Então, nós conseguimos identificar aqui que tem até a E, mas a primeira já tá dando uma explicaçãozinha básica no que vocês têm que fazer. Vamos lá. A. Ele tinha fome, mas não comia. Qual que é a ideia 1? Ele tinha fome. E a ideia 2? Ele não comia. Mas, porém, o mas deu sentido de conjunção de oposição dentro dessa frase, tá bom? Agora, nós temos lá a B. A senhora chegou atrasada, porém, assistiu o filme todo. Então, qual é a ideia 1 que vocês têm que colocar? Eu também vou falar a segunda para vocês terem uma ideia. Qual é a ideia 1? A senhora chegou atrasada. E qual é a ideia 2? A senhora assistiu o filme todo. Então, sempre vai ter uma palavrinha aí dentro dessas frases que dá sentido de oposição, tá bom? Então, aí, o que vocês vão fazer? Vão circular. Achou a palavrinha que dá sentido de oposição na frase? Circula, beleza? Aí, na 4, copia as conjunções ou locuções conjuntivas circuladas na atividade anterior. Então, todas as palavras que vocês circularam, que dá o sentido de oposição, vocês vão reescrever na questão 4, tá? Agora, tem 3 caixinhas e em cima tá escrito: essas palavras estabelecem sentido de oposição, soma ou tempo, tá bom? Achou a resposta correta?
faz o xizinho. Agora lá, as conjunções e as locuções conjuntivas são muito importantes em um texto. Por meio delas, é possível perceber e entender as relações entre as ideias do texto. Há muitas conjunções e locuções conjuntivas e você vai estudar alguma delas. Agora nós vamos lá para a página 34, que nós vamos falar um pouquinho sobre as conjunções de adição. É quando adicionamos alguma coisinha a mais nas ideias do texto, tá bom? Então vamos lá. Leia o trecho de uma história que mostra o afeto entre o menino e o seu avô. O menino Tito ganhou um quadro do seu avô. Nesse quadro são retratados vários girassóis. Gente, girassol é a coisa mais linda. Vamos lá. Naquela noite, Tito esperou até tarde para ver se aparecia no quadro escondidinho um broto de girassol. Quando adormeceu, sonhou com um pintor caminhando num campo de feno, de cabeça baixa, com uma telinha debaixo do braço. O nome dele era Van Gogh. Era meio doidinho. Então, outra coisa, se vocês quiserem pesquisar quem era Van Gogh, foi um pintor incrível, tá? Então, qualquer coisa, se vocês querem saber mais um pouquinho dele, coloca lá no Google o que vocês acham. Vamos lá. Agora, nas questões. Lembrando que vocês têm que ler atentamente esse texto, porque tem algumas coisinhas que estão escondidas aqui que vocês vão conseguir responder as questões, tá bom? Então, vamos lá. A. Por que o menino ficou acordado até tarde? Achou a resposta? Reescreve, tá? B. Na última frase desse trecho, há duas informações sobre o pintor. No quadro a seguir, faça o que se pede. Então, dentro desse texto, desse pequeno texto, tem duas informações sobre esse pintor, tá? Que eu não posso dar dicas, senão vai ficar muito fácil. Então, é facinho. Então, tem duas aí, acha e coloca nessas caixinhas aqui do lado. Agora, vamos lá. Anote essas informações na primeira e na última coluna. Então, vocês vão colocar na primeira e na última essas informações que vocês acharam sobre o pintor aí. Agora, vamos lá. Que conjunções ligadas a essas duas ideias? Anote na coluna do meio. Então, nós vemos na atividade passada, da página passada, que é de oposição, né? Que coloca alguma coisa, mas, um exemplo... a professora Aline hoje está dando aula, porém não é na sala de aula, né? Olha a diferença. Agora, quando nós vamos dar sentido de soma nas coisas. Um exemplo. A professora Aline hoje não está em sala de aula, mas está fazendo as aulas na casa dela. Tá vendo? Eu estou adicionando alguma coisa referente ao que eu estou falando na minha frase. Então, vamos lá. Que conjunção é essa? De oposição, de soma ou de tempo? Tá bom? Achou a resposta correta? Faz o xizinho. Agora, vamos lá. Complete as frases conforme o sentido indicado entre parênteses. Então, nós temos frasezinhas aqui. Deixa eu ver quantas tem. Tem só essas duas aqui. A e B, nas 6. Então, vamos lá. Van Gogh é um pintor famoso. Aí, em 3 pontos, está escrito assim, sentido de adição e soma. Então, vocês vão ter que adicionar alguma coisa de Van Gogh, é um pintor famoso, tá bom? Então, Van Gogh é um pintor famoso, então vocês vão ter que acrescentar mais alguma coisa. Agora, vamos lá. B. Van Gogh é um pintor famoso. Só que agora, vocês vão ter que dar um sentido de oposição nessa frase, tá bom? É facinho também. Agora vamos lá, 7. Indique nas frases se a conjunção em destaque tem sentido de soma de ideias ou de oposição. Então, vocês vão olhar as 4 caixinhas e vão escrever S, se é de sentido de soma, de oposição, de sentido de soma, e O para oposição. Vai ler as frases e vai colocar se é S ou se é O, tá bom? Então, vamos lá. 8. Complete as orações aqui acrescentando o que expressa a ideia presente nos parênteses, tá? Então, vamos lá. O aniversário estava muito divertido. Então, vocês têm essa frase aí, só que terão que colocar uma ideia de oposição. Na B, os idosos têm muita história para compartilhar. Então, vocês vão ter que colocar ideia de soma de adição. Então, vocês vão ter que adicionar mais alguma coisa aí, tá bom? Os jovens querem expressar suas ideias. Ideia de oposição.
Crianças jovens têm muito acesso às tecnologias. Ideia de soma-adição, então vocês vão ter que adicionar. E o Neto não queria andar de bicicleta. E vão fazer essa frase com uma ideia de oposição. Agora vamos lá. As conjunções e locuções conjuntivas estabelecem diversos sentidos entre as ideias de um texto. Respeite os idosos e proteja seu futuro. Nós conseguimos identificar que aqui é uma conjunção de sentido de soma, né? O e fez essa ligação aí. Agora vamos lá. Nas horas de lazer, brinque muito, mas reserve um tempo para a leitura. Essa aqui é uma conjunção de sentido de oposição, tá bom? Então, essas pequenas palavras, elas dão sentido ao texto, seja de adição ou de oposição, tá? Agora é com vocês. Beijos!